Eu descobri que a Air Fryer não é tão boazinha assim como dizem. Ela pode causar vários problemas para a nossa saúde, inclusive envelhecer a nossa pele, e é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Eu me chamo Renata Massana, eu sou nutricionista e eu falo sobre ficar mais jovem através da alimentação e de ginástica facial. Com este vídeo, eu não quero criar um terrorismo nutricional, não é isso. Você até pode continuar usando o seu Air Fryer, eu vou dar dicas de como você fazer isso de forma mais segura, mas a minha intenção com este vídeo é que você simplesmente crie consciência do que você está consumindo. Eu já finalizei a minha pós de nutrição e estética e foram discutidos diversos assuntos de coisas que a gente come que podem influenciar tanto para bem ou como para mal a nossa pele. E teve uma aula em específico que a professora estava falando sobre formas de cocção, formas que você prepara o seu alimento e como isso daí pode impactar a nossa pele. E por que impacta? Que é também o que eu vou explicar hoje para vocês. Então nessa aula eu estava conversando com a professora e eu falei com ela, né, sobre que a Air Fryer talvez ela não é tão boazinha assim como o pessoal propaga normalmente. Porque a Air Fryer ela é um produto, né, um eletrodoméstico vendido como que vai ser ótimo para sua saúde, porque você não precisa do óleo, e de fato você não precisa, mas tem uma outra questão aqui que vai impactar na sua saúde. E comenta pra mim aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre algum malefício da Air Fryer, porque pra mim realmente, eu que sou nutricionista, foi novidade. Mas comenta aqui pra mim embaixo se você já ouviu alguma coisa. E sabe por que é tão importante a gente falar sobre essa questão da Air Fryer? É importante falarmos sobre isso porque de uns anos pra cá a Air Fryer ganhou uma popularidade muito grande. E essa popularidade se dá exclusivamente por causa desse apelo saudável, principalmente em relação à fritura. E quando a gente vê propaganda na TV, na internet, ou pessoas na internet fazendo receitas usando a Air Fryer, tudo isso daí é vendido com um apelo de saúde, né? Como assim, você pode fazer porque é na Air Fryer. É como se você também pudesse comer assim à vontade, livremente. Quando a gente pensa na Air Fryer em relação à fritura, realmente a gente tem um benefício porque a fritura vai adicionar muito óleo, muita gordura e automaticamente muitas calorias para o alimento, mas a Air Fryer ela pode ter outros problemas, que é o que eu vou falar aqui nesse vídeo. E a gente tem também outras formas de cocção que seria melhor para a nossa saúde, preservar a nossa juventude também, quando comparados com a Air Fryer. E sabe por que a Air Fryer não é tão saudável assim? A Air Fryer tem um modo de cocção que é em altas temperaturas e a seco. Essa forma de cocção, ela favorece o surgimento de algumas substâncias chamadas de produto avançado de glicação, ou a abreviação em inglês que é AGS. Esses AGS são substâncias que no nosso organismo podem até se acumular e se conectar a diversas partes do nosso corpo, principalmente a proteínas. E quando eu estou falando de proteínas, isso daí inclui o colágeno da nossa pele. O problema é que quando esses AGS se ligam a proteínas do nosso corpo, essas proteínas elas perdem a função delas. Então vamos pensar no caso do colágeno da nossa pele. Um colágeno que foi glicado, ou seja, um colágeno que foi unido a uma molécula de AGE, ele vai perder a sua função. Você até pode ter colágeno ali na sua pele, mas se ele estiver glicado é a mesma coisa como se você não tivesse esse colágeno. Então um colágeno que perde a sua função, vai acontecer o que com a nossa pele? A gente vai ter uma maior flacidez, vai ter mais rugas e muitas vezes um envelhecimento precoce que não era pra gente ter, mas o que foi causado por causa da nossa ingestão de AGE da alimentação. Mas saiba que o colágeno não é a única proteína que esses AGEs se unem. Na verdade, eles podem causar vários danos para a nossa saúde, principalmente assim pensando em doenças neurodegenerativas, até o Alzheimer pode estar ligada à forma que a gente se alimenta, doenças ósseas, né, no osso, então causar uma fragilidade óssea, doenças renais, doenças autoimunes. Então assim, é realmente um problemão que essa ingestão elevada de AGEs pode causar. O que acontece é que muitas vezes na nossa saúde, isso daí não é uma coisa que dói, não é uma coisa que vai causar desconforto
desconforto. Então a gente nem relaciona com o alimento que a gente está comendo. E é coisa que a gente vai sentir quando vai ficar mais velhos ou conforme for envelhecendo. Então eu gosto de falar dessa parte, né, da estética, porque a estética ela é simplesmente um reflexo de como está a nossa saúde por dentro. Você concorda que se você tá com uma pele mais envelhecida, né, você tem, por exemplo, 30 anos, 40 anos, mas você tá com uma pele de uma pessoa de 50 anos, você concorda que não era para você estar assim? Então tome esses sinais que sua pele está te dando para você interpretá-los como um sinal de como está a sua saúde por dentro. Lembre-se que só tem beleza onde há saúde. As duas coisas andam juntas. Até quando eu fui escolher a pós de nutrição estética, eu fiquei com essa questão de que eu queria algo mais relacionado à saúde do que algo relacionado à estética ou à aparência de fato. Mas depois com a pós eu fui percebendo que na verdade a estética ela está relacionada com a saúde. Não tem como você falar de estética e você ter uma boa pele, uma boa aparência se você não estiver saudável. Então as duas coisas se complementam e elas andam juntas. Para muitas pessoas, quando eu falo sobre essa questão da air fryer, as pessoas começam a me perguntar: ah, mas não é melhor do que fritar? Ou se eu colocar na frigideira vai ser melhor? Ou se eu preparar um pão na torradeira ou naquele tostex? Será que isso daí também vai estar vai estar aumentando essa ingestão de AGEs? Bom, vamos por partes aqui. Quando a gente fala da air fryer em relação à fritura, a air fryer ela vai sim ter uma vantagem em relação à fritura, porque a fritura vai ser adicionado de muito óleo, de muita gordura, que vai aumentar as calorias. Então essa gordura em exagero também para nossa saúde também não é boa. E quando a gente pega a air fryer em relação a essa fritura, ela vai ser melhor porque não vai ter essa questão do óleo, não vai ter a questão da gordura que vai ser adicionada ao alimento e, consequentemente, esse alimento que foi preparado na air fryer vai ser menos calórico. Até porque esse alimento que é frito, ele também tem a formação de AGEs. Então você vai ter o AGE, vai ter a gordura, vai ter as calorias, e no caso da air fryer, teoricamente, o problema dela seria só essa formação de AGEs. Ah, mas e se eu só grelhar o alimento? E se eu só colocar meu pão ali no tostex para ele ficar torradinho? Ou até a questão do churrasco também. Você já ouviu falar que o churrasco faz mal? Se você nunca ouviu falar, eu estou te falando agora. Não necessariamente é que ele faz mal, mas é que o tipo como o churrasco é feito, a forma de cocção dele, que também é a seco e sem umidade, também vai favorecer o surgimento de AGEs. Então se você coloca um pão para torrar, uma carne para ficar douradinha, tudo isso daí tá formando AGEs. Se um alimento está douradinho, ele vai ter a formação de AGEs, infelizmente. Eu sei que esse torradinho, esse dourado do alimento, ele realmente é muito gostoso e às vezes até apetece mais quando a gente olha para um alimento assim. Mas esses AGEs, ele é formado quando o alimento tem um carboidrato e uma proteína junto. Então essa formação, essa reação que acontece, que causa esse douradinho, é uma reação chamada reação de Maillard. E essa reação, ela forma junto esses AGEs, infelizmente. E se assar o alimento no forno, será que pode ser melhor? Você concorda que se você colocar o alimento no forno, não vai ser muito diferente do que o processo que tem na air fryer? Embora seja no forno, ou seja simplesmente passar na frigideira, ou só dar uma grelhadinha ali no alimento, se o alimento ficou dourado, teve essa formação de AGEs. Mas como eu falei aqui no começo do vídeo, eu não quero causar um terrorismo nutricional. O que eu quero falar para vocês é que tem um jeito melhor de você fazer isso. E eu vou falar também do jeito errado. O jeito errado é você comer alimento feito na air fryer todos os dias. Ou todos os dias você comer esses alimentos que têm esses douradinhos. O mais importante aqui é você variar a forma que esses alimentos são preparados. Quando a gente fala em alimentação saudável, não é apenas a variedade dos alimentos que importa, mas a forma, a variedade da forma que você prepara esses alimentos também é importante. Mas qual seria então a melhor forma de preparar os alimentos? Lembra que eu falei que esses AGEs eles são formados sob alta temperatura e também com baixa umidade.
Essa alta temperatura que eu digo é em torno ou acima de 170 graus Celsius. Então, quando a gente vai pensar numa forma melhor de cozinhar, até se você for usar a air fryer ou colocar um alimento no forno, colocar temperaturas um pouco mais baixas, em torno de 150, já ajuda bastante. E se você preparar o seu alimento com água, que é realmente você cozinhar esse alimento. Se você for preparar um frango, cozinhá-lo em água, depois você pode desfiar ou você pode temperar, refogar esse alimento, mas a água vai dar a umidade, que de certa forma vai impedir a formação de AGEs. E tem uma questão também que a água ela não passa da temperatura de 100 graus Celsius. Acima de 100 graus Celsius a água simplesmente evapora. Então não tem como você aumentar a temperatura dessa água porque ela não chega, ela só chega a 100 graus Celsius. Então cozinhar o alimento no vapor e na água vai ser bem melhor do que só fazer na air fryer. Outra coisa que pode ajudar também é você deixar o alimento marinando, principalmente se for uma carne, algum peixe, algum frango, alguma proteína assim que você for fazer, você deixar esse alimento marinando pode ser de um dia para o outro. Quando a gente marina um alimento, a gente coloca esse alimento submerso num tempero, com água, com vinagre, com sal, com várias ervas, e esse alimento que fica ali imerso nesse líquido, ele absorve mais água, então você está aumentando a umidade desse alimento, e um alimento que tem mais umidade forma menos AGEs. É o que eu falo, que talvez agora você que está mais novo não esteja pensando tanto, né, na sua pele ou até nessas doenças também que estão relacionadas ao AGEs. Mas saiba que quando você ficar mais velho, você vai agradecer por você não ter comido tantos AGEs assim na sua vida. Porque o acúmulo deles no nosso corpo realmente é muito prejudicial, é tóxico e você não deve subestimar a ingestão deles para a nossa saúde. E eu trago aqui uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que essas doenças que estão relacionadas ao envelhecimento, até mesmo que seja câncer, que seja diabetes, que seja Alzheimer, tudo isso daí tem um pequeno fator genético atuando. Você até pode falar que você vai ter também diabetes ou que você vai ter Alzheimer porque sua mãe e seu pai tiveram. Você até pode ter uma carguinha genética por causa disso, né? É uma história familiar, mas isso daí não é determinante. O estilo de vida é realmente o que mais vai impactar, é o que mais vai influenciar para a sua saúde ao longo da vida. E uma coisa que eu estava esquecendo de falar é que diabetes e câncer também pode estar relacionado ao consumo de AGEs. Então, além de todas essas doenças neurodegenerativas ou doenças cardiovasculares, diabetes, câncer também está relacionado. Essas doenças metabólicas também estão relacionadas ao consumo de AGEs. Então, mas aqui fica o meu apelo para essa parte da estética, porque se você tá vendo, imagina por dentro como que não pode estar a sua saúde. Se você gostou do meu vídeo, se você gostou das informações que eu trouxe aqui para você, eu gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal. Saiba que todos os vídeos que eu postar aqui, eu vou dar alguma dica e vou falar sobre saúde, sobre beleza, e eu vou dar dicas também de como você pode prevenir o envelhecimento da sua pele através da alimentação, da ginástica facial e um estilo de vida mais saudável. Um beijo para vocês!